Olá, pessoal, tudo bem? Que bom ter você aqui conosco. Eu sou Felipe Koga, Head de Estratégia e Transformação do Grupo Bittencourt, consultoria com 4 décadas de experiência no desenvolvimento, expansão e gestão de redes de negócios e franquias. E sejam bem-vindos ao Bittencourt Cast, podcast que conecta você ao que há de mais relevante no universo dos negócios, varejo e franchising. Estamos aqui na ABF Expo Franchising para compartilhar um pouco sobre reflexões estratégicas sobre o papel das marcas na construção de legados, na transformação do mercado e na evolução do varejo e do franchising no Brasil. E hoje temos um episódio muito especial aqui com o Eduardo Córdova, CEO e fundador da Market for You. Eduardo, é um prazer ter você aqui conosco, é uma honra contar aqui com seus insights hoje. Seja bem-vindo. Olá, Felipe. Olá a todos os telespectadores. Tenho certeza absoluta que a gente vai poder compartilhar muito conteúdo que vai ser relevante para você que está empreendendo, para você que sonha em empreender. No final das contas, empresas são construídas por pessoas e cada empresa tem por trás uma história. A gente tem muito orgulho da nossa trajetória e principalmente dos aprendizados que nos trouxeram até aqui. Então, aproveitem esses próximos minutos para cada um tirar as suas conclusões, para poder tirar as suas lições e implementar diretamente nos seus negócios. Maravilha. Eduardo, então, para a gente começar, gostaria que você pudesse contar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a Market for You, né, como é que surgiu, o que te levou até aqui, agora com uma rede aí já tão relevante aí no mercado brasileiro. Legal, Felipe. Tenho certeza que você e os nossos ouvintes vão ficar surpresos, porque é uma trajetória diferente da maioria das empresas. Muita gente olha para uma empresa, olha o Market for You hoje. Market for You hoje é a maior microfranquia do Brasil pela BF, são mais de 2.000 lojas em 160 cidades, números todos muito que nos orgulham muito. Mas, como eu falei, me orgulha muito a trajetória que me trouxe até aqui. Eu comecei a empreender fazem 17 anos. Foi 2007, num posto de combustível, e não tem nada a ver com tecnologia, nada a ver com mercado autônomo, mas eu costumo brincar que o Market for You é um quebra-cabeça de tudo que eu fiz na minha vida até aqui. Eu comecei em 2007 com posto de gasolina, depois vi que o mundo ia mudar, carro elétrico, e procurei outros negócios para investir. Eu montei muita coisa, montei academia, montei açougue, montei café em shopping, fui franqueador, fui franqueado, diversas empresas, montei 40 empresas ao longo desses 17 anos. Até que em 2020 eu tive essa grande oportunidade de estar... Eu digo oportunidade porque você já vai entender, porque eu comecei o Market for You antes da pandemia. E o Market for You se tornou o que se tornou por um evento externo, não por minha só competência. Eu tive muito esforço, muita dedicação em cada um dos outros negócios, mas a grande maioria deles fracassou. Eu quebrei diversas vezes nos outros negócios e eu costumo falar que empreender é como atravessar o deserto. Você pode tudo, você pode reclamar, pode xingar, pode fazer o que você quiser, você só não pode parar. E eu não desisti, eu tinha muita dívida, peguei dinheiro emprestado em banco, as pessoas pensam, né, empreender sempre... Olhar aqui é uma história bonita, mas por trás são costas muito machucadas pelo que a vida me desafiou. Cada empresa deixou uma lição muito importante para construir o Market for You, mas no momento sempre eu vivi muitos desafios. Então eu sempre sonhei em criar algo grande, algo relevante para a América Latina, algo relevante para o Brasil, algo que tivesse impacto positivo para a sociedade, para construir um legado, e eu me esforcei demais para chegar até uma empresa que tivesse, de fato, essa oportunidade. Infelizmente, a maioria das vezes, como eu falei, não deram certo, mas o Market for You teve alguns fatores. Teve a minha experiência, teve as pessoas que eu conheci ao longo dessa jornada empreendedora, nesses diversos ramos. Empresa de tecnologia eu tinha, empresa de marketing eu tinha, contabilidade, escritório jurídico, pilares fundamentais, varejo, posto de gasolina, franquias, através da Bike Station, eu tinha estudado muito sobre franquias para criar uma franqueadora, eu tinha uma startup de vending machine para ciclistas, então eu conheci muita gente, aprendi muito como não fazer, e quando eu comecei o Market for You, veio a pandemia. Quando veio a pandemia, o nosso negócio, e de onde surgiu, né, só para falar brevemente, eu tinha uma empresa que era essa vending machine de produtos e serviços para ciclistas, e muitos condomínios pediam, eu instalava ela em condomínio, eu via que vendia muito mais chocolate, bebida, do que produto de bicicleta. Então eu falei, bom, mas vou começar a criar uma solução para tirando produto de bicicleta. O dólar, naquele momento, subiu muito, ficou muito cara a vending machine. E eu tinha uma empresa de tecnologia, um software house, falei, cara, e se eu tirar a vending machine e fizer uma geladeira? Eduardo, você é louco. No Brasil vão roubar tudo, isso não faz o menor sentido. Mas eu tenho que agradecer muito aos meus sócios
que sempre confiaram muito em mim. Então, tem o Sandro, que é meu sócio, minha esposa, minha sócia, minha irmã Mariana, minha sócia. Daí o Edson, convidei para ser sócio nesse projeto. E depois a gente foi criando uma equipe, hoje são mais 300 pessoas. E a gente acreditou na honestidade, acreditou na comodidade, tirou a vending machine, fez a compra pelo aplicativo, o faturamento foi muito maior, furto super controlado, investiu em tecnologias também para ter a segurança do pagamento dos nossos consumidores. Mas aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, a demanda pela nossa solução, aquela solução que oferecia comodidade, começou a se tornar uma necessidade pela segurança. As pessoas não podiam sair de casa e a gente cresceu demais. Até que em um momento a Rede Globo nos chamou para fazer uma matéria no Pequenas Empresas, que a gente lançou ali o modelo de franquias. Foi a nossa virada de chave. Assim, a gente começou a vender o Brasil inteiro, começou a crescer junto com a nossa rede. Tenho muito orgulho hoje de ter os condomínios que começaram em 2020 presentes até hoje, o time que estava lá em 2020 junto até hoje, os franqueados começaram conosco, crescendo até hoje. Mas eu posso dizer que o que trouxe até aqui foi Deus, porque eu coloquei o pé e Deus colocou o chão. Eu fui empreendendo, fazendo aquilo que eu sabia, aquilo que eu acreditava que podia dar certo, mas diversas circunstâncias combinadas criaram essa tempestade perfeita que, no momento que as pessoas precisavam de uma solução no mercado para ter uma compra mais segura, nós tínhamos essa solução e a gente conseguiu fazer um jogo de ganha-ganha com o cliente, com o franqueado, com o time, com a indústria, com o síndico, e isso que, de fato, fez o Marketfood se tornar hoje essa grande companhia que eu tenho o maior orgulho de estar representando aqui junto com você. Fantástico, Eduardo. Obrigado aí por compartilhar conosco. E falando um pouco sobre a decisão pelo franchise, né? Porque você já tinha uma experiência, né? Que você falou razoavelmente extensa já como franqueado como franqueador no franchise, né? Me conta um pouquinho aqui para o pessoal que está nos ouvindo sobre e a decisão de franquear a Market for You. Né? Quais foram os principais direcionadores? É um modelo diferente, bem diferente do tradicional de franquia. Inovador, foi né? a primeira franquia de mercados autônomos. Exato. Então, se puder contar um pouquinho o que norteou essa decisão e quais, eventualmente, alguns desafios, peculiaridades que vocês encontraram no meio do caminho. Legal. Acho que a primeira questão é explicar como que eu vejo um modelo de franquias. Muita gente pensa em franquear por motivos errados. Tem gente que franquia porque não tem capital, tem gente que franquia porque o negócio não dá certo, tem gente que franquia porque quer um funcionário. Primeira coisa, o negócio de franquias funciona se você tem, de um lado, um modelo de negócio vencedor que funciona e que se junta com um empreendedor que quer um modelo de negócio escalável, mais seguro para investir. Tem que ter margem para os dois na cadeia. Porque se for pensar em supermercado, não existe franquia no Brasil. O Dia era única, não foi bem. Posto de gasolina, não existe franquia, porque não tem margem. Então, negócio que não é bom, não tem margem, tem que cuidar muito. O Market for You, primeiro que ele tinha uma margem alta, porque a conveniência, as pessoas estão dispostas a pagar mais por ter o produto, pagar um preço justo por ter o produto na sua casa. Eu falei com várias pessoas que eu conheci do ecossistema de franchising para validar, isso aqui é um modelo franqueável e faz tipo franqueado? E todas as contas fizeram sentido. Por que eu decidi franquear e junto com o nosso time? É porque o nosso negócio é um negócio de escala. O investimento em tecnologia é muito relevante. A gente começou a conversar com a indústria e para você acessar a indústria, precisaríamos de um volume muito grande. A gente viu que é capital intensivo. Para a gente fazer a empresa do tamanho que ela precisava ser, precisaríamos de muito capital. Sim, pensar se a gente já vendeu hoje 600 franquias, cada franqueado investiu R$200 mil na empresa, são 120 milhões de reais investidos no negócio. Temos que captar esse dinheiro. E não é o meu perfil trabalhar com o dinheiro dos outros, com fundo, perder a autonomia para poder tomar decisões pensando a longo prazo. Então, a gente entendeu que, através do franchise, a gente teria essas pessoas que estavam realmente dispostas, acreditando junto conosco na empresa, e teríamos como diluir também esse custo e criar uma rede forte, que a gente fosse relevante para a indústria, que pudéssemos ter time. Hoje o Marketfood é composto por 36 setores. Eu falei, são 300 pessoas, são 8 sedes, e tudo isso só é possível pela força da nossa rede, por cada um dos franqueados que acreditou, apostou, investiu junto conosco nessa proposta de levar a comodidade para as pessoas. Então, primeiro a gente decidiu franquear porque era necessário. Só funcionaria o nosso modelo com a tecnologia que a gente acreditava ser fundamental, com a logística, com a representatividade e com a indústria, se fôssemos uma rede muito grande. Para crescer na velocidade que a gente acreditava, franquias era fundamental. A gente falou particularidades. Quando a gente começou a franquia, a gente pensou assim, PNL, financeiramente fecha a conta, vamos vender franquia, falamos com todo mundo, vendemos franquia. E, infelizmente, em 2022, já tínhamos uma rede relevante, mais de 200 franqueados, a gente tinha uma satisfação NPS muito ruim do nosso franqueado. Eu falei, mas a gente
tá errando em alguma coisa. E aí uma dica muito importante que eu dou para empreendedor é ter humildade. Quando as coisas não estão indo bem, não fica tentando justificar. Tenta entender a raiz do problema e encarar o problema realmente como algo a ser solucionado. Não joga o problema para debaixo do tapete. Olha o problema e resolve, soluciona aquele problema. Então a gente falou, pô, tá, não dá para crescer desse jeito. É intransponível você crescer uma rede de franquias se o franqueado não estiver tendo satisfação, realização, sucesso na jornada dele. O que a gente fez foi mentoria com diversos nomes do setor de franquias. Tom, presidente da BF, eu agradeço sempre a ele quando eu vejo ele, porque ele foi uma pessoa importante nessa jornada. E todo mundo falou, Ronaldo, RRap, franqueado não quer só dinheiro. Franqueado quer também reconhecimento, quer desenvolvimento, quer realização. Opa, peraí, a gente tem um pilar, falta os outros. E como que a gente ia saber o que o franqueado queria se não falávamos muito com o franqueado? A gente era uma empresa que fazia muita coisa para o franqueado, mas não fazia com o franqueado. E aí o Tom sugeriu, a gente ouviu os franqueados, a gente criou ali uma agenda em 2023 de encontro regional. A gente passou por todas as regiões que o Market Show atuava, fazendo encontros, mesas redondas, não para falar para o franqueado o que a gente estava fazendo, ou como que ele tinha que agir, mas para ouvir dele aonde que a gente estava errando, como que a gente podia melhorar, como que poderíamos ser uma empresa melhor para ele. E isso foi um ponto de virada na nossa jornada junto com os franqueados. A partir dali, a gente criou um plano de ação, a gente parou de fazer para o franqueado, começou a fazer com o franqueado, a gente começou a ouvir muito mais, ser muito mais humilde e saber que o franqueado, eu tenho que inspirar ele a fazer, eu não posso só dizer para ele o que fazer, ele é um empreendedor, ele é uma pessoa que está assumindo um risco de investir num negócio que nós criamos, e isso mudou completamente a trajetória do Market for You. A gente ganhou daí em 2024, ganhou de volta em 2025 o selo de excelência da BF, que chancela as melhores franquias dos olhos do franqueado, uma avaliação independente da Nielsen. Então, alguns pontos foi, primeiro a gente falou que o nosso negócio pô, é franqueável, porque é um modelo de negócio, tem margem e tem espaço para ter na cadeia mais alguém recebendo, porque o franqueado tem uma remuneração hoje nós de 15% a 20% e a gente tem ROIs de 6%. Se não tiver margem, não funciona. Juntamos, então, bons empreendedores, selecionamos esses empreendedores, entendemos qual que era o perfil desse empreendedor. Não é a pessoa ter dinheiro. Hoje a gente seleciona, a gente tem 2 mil interessados todos os meses em investir no Market for You, a gente seleciona quem são as pessoas que devem. Eduardo, mas quem são esse perfil de pessoas? Pessoas que queiram, de fato, trabalhar. Não é um investidor passivo que coloca o dinheiro, que a gente estava falando agora há pouco. Se o cara quer investir, tem que ser renda fixa. Ele tem hoje um juros 15%. Eu indico para ele, agora mesmo na feira aqui, há 20 minutos atrás, chegou para mim um interessado, poxa, mas qual a diferença de vocês e dos outros concorrentes que eu vi aqui? Falei, olha, eu não posso falar do concorrente, mas o que eu posso dizer é que o Market for You dá trabalho. Porque ele estava achando assim, porque eu quero um negócio. Eu falei, por que você quer mercado autônomo? Ah, não, porque eu não quero trabalhar, eu quero um trabalho, eu tenho outras coisas, eu quero um negócio que funcione sozinho. Renda passiva. Ele falou assim, eu quero um negócio que funcione sozinho. Eu falei, então não é o Market for You e não é nenhum dos meus concorrentes. Porque o mercado é autônomo para o cliente comprar. Mas para o produto chegar na prateleira, tem que ter a compra, tem que ter a distribuição, tem que ter a logística, dá trabalho. Pode dar 4 horas de trabalho, pode dar 8 horas de trabalho, a tecnologia vai te ajudar em muitas coisas, mas dá trabalho. Então a gente mudou muito a relação com o franqueado, ouvindo o franqueado, a gente alinhou a expectativa com a nossa rede, a gente não tem como você fazer para a pessoa sem saber o que ela quer, que foi um erro nosso, talvez até 2022, e hoje um dos maiores ativos do Market Show, se não o maior, a gente fala que tem a tecnologia, tem a nossa rede, tem a escala, mas é o engajamento do nosso franqueado na feira aqui agora. Mais da metade das pessoas que estão no nosso stand são franqueados, que estão aqui dedicando seu tempo para estar junto conosco, porque acreditam na forma que a gente está construindo. Então, franqueamos porque era franqueável, porque tinha como franqueado ter rentabilidade. Fantástico. E você tocou num ponto que é muito importante, né? Que é, de fato, a gente usa muitas vezes um termo da pirâmide das necessidades do franqueado, né? Ganhar dinheiro é um dos pontos, mas não é o único, né? E numa rede do tamanho da de vocês, né, hoje, né, com esse volume gigantesco, significativo de franqueados, de operadores, de parceiros, como é que vocês fazem hoje para manter essa cultura da Market for You viva e homogênea dentro da rede, né? Afinal, o franchising é padrões e processos, né? Mas com uma rede desse porte, assim, o que você consegue compartilhar conosco? Vocês fazem para falar, olha, a cultura Market for You está viva aqui de São Paulo até o norte, até o nordeste, até o sul, onde o consumidor visitar uma operação. Felipe, esse hoje, com certeza,
é um dos maiores desafios e é onde a gente dedica mais tempo hoje no Market for You. Porque, bem como você falou, nós temos hoje 8 sedes, nós temos hoje 300 colaboradores, temos hoje 600 franqueados, temos hoje 2.000 síndicos, temos hoje 2 milhões de clientes. E cultura, para nós, é pilar. Para nós, não é só atingir nosso objetivo. A gente tem uma meta de chegar a 1 bilhão de GMV agora em 2027, fazer o IPO da companhia em 2028, mas para nós não é só onde a gente chega, é como a gente chega. E aí eu posso dar uma dica muito importante. Primeiro, é ter claro qual que é a cultura da empresa, quais são os princípios, quais são os valores que a companhia tem. A gente tem isso documentado e segundo é comunicar isso exaustivamente. A gente tem reunião diária online, isso é uma das grandes vantagens que o mundo online nos trouxe. A gente faz uma live todos os dias, religiosamente, nos últimos 5 anos, das 11h30 ao meio-dia, no qual participam diversos franqueados, todos os nossos colaboradores, que a gente está falando todos os dias o que a gente está fazendo em cada setor, quais são os desafios da companhia. A gente tem um esforço assim absoluto em preservar não só a nossa identidade visual, mas os valores, nossa cultura na empresa. Então, isso é feito exaustivamente, é feito de todas as formas possíveis, é feito em cada interação que a gente tem hoje com a nossa rede. Fantástico. Porque sempre surge uma dúvida que eu também queria compartilhar aqui com você, que é, na Market for You, como é que vocês fazem para conciliar... Pessoal, e tivemos uma presença ilustre aqui, uma surpresa aqui no nosso podcast. Do Eduardo aí. Um cara bonito e do lado dele tá o Celso Portiolli. Presença do Celso Portiolli. Tudo bem, presença Felipe? ilustre, apresentador SBTs e sócio da Market for You desde 2022. Você sabe das coisas, hein? Meu briefing sempre aqui, né? Então, seja muito bem-vindo, Celso. Um prazer estar aqui com você hoje no nosso podcast. Muito obrigado. Uma honra estar aqui. Ao lado do galã Eduardo, que agora tirou o bigode, tá, né? Sem bigode. Aí, tudo bem. Uma honra estar aqui. Obrigado. Eduardo, nós estávamos falando então sobre esse processo de expansão, né, da Market for You, né, relevância que vocês alcançaram hoje no mercado brasileiro. Eu gostaria de perguntar para vocês como vocês hoje conciliam um pouco desse desejo, claro, de expansão, rede já super relevante no mercado brasileiro, mas com, claro, os controles, o desejo de ter segurança da marca e de trazer, como você estava comentando, bons operadores para dentro do negócio. Até antes disso, eu achei um ponto importante, que as pessoas vão pensar por que o Celso Portiolli se juntou e convidamos o Celso para estar junto com o Market for nessa jornada de levar comodidade, de revolucionar o varejo. É muito, hoje, fácil você copiar, e a gente fala que cópia é sinônimo de sucesso. A gente é hoje copiado por diversas marcas e não foi só pela beleza do Celso que a gente convidou ele. É porque a gente precisa transmitir hoje confiança para o consumidor, transmitir credibilidade, transmitir a grandeza do que a gente está construindo. E, para nós, a figura do Celso representa muito esses valores intrínsecos da Market for You, que é inovação, tecnologia. É um cara que está se reinventando sempre no varejo, e é isso que a gente quer, escolher os franqueados certos, porque a expansão é uma expansão estruturada se for feita de forma correta. Por isso, eu acho que é muito importante para nós ter do lado uma figura como o Celso e ter o franqueado reconhecendo a marca como uma marca de excelência, inclusive o selo de excelência. A gente ganhou 2 anos pela BF e é muito orgulho ver o Celso representando a marca e todo mundo sempre elogiando a marca. Sim, e outra coisa, ao contrário também. É porque eu escolho muito bem os meus parceiros. Então, ter o Market for You bem administrado, que cuida do franqueado, se preocupa com o franqueado, prepara o franqueado. Para mim, eu me preocupo com isso, né? Que a marca seja uma marca cuidadosa, né? E a Market for You é isso. Cuida bem do franqueado, prepara, é uma grande oportunidade. Quem quer melhorar de vida, vem para o Market for You, porque tem cases maravilhosos ali. Então, eu me preocupo com isso. Com a qualidade da marca, com o cuidado da marca, e estar com eles é muito bom. Aliás, saiu uma pesquisa recentemente, não quero me gabar, não, mas eu fiquei feliz. Você viu essa, não? Eu vi, você. Rapaz, credibilidade. 87% está lá, nem Neymar, nem Virgínia, é Portiolli, o mais amado do Brasil, 87% de preferência entre os brasileiros. Número 1, eu falei, caramba, e depois de 30 anos de carreira, 40 anos, não de está televisão, envolvido em escândalo, não tem envolvido então, em problema. Então, é um casamento muito legal. Por isso que é muito importante quando vai escolher o parceiro. Acho que é uma relação. Eu estou há 30 anos me reinventando e ele está há muitos anos. Quantos anos já está? Com 17 anos empreendendo. Em torno de 380 CNPJ, já tem conhecimento, entendeu?
pode montar uma faculdade disso, sabe o que faz. Então, está ao lado do Eduardo, do Sandro, é muito bom. Para mim é uma tranquilidade. E ver o Market for You crescendo e agora ultrapassando fronteiras, indo para outros países, para mim é um orgulho. Eu tenho orgulho do Market for You. Muito. Isso gera valor tanto para você nessa tua imagem pública, fortalece, porque é um case. O Celso entrou em detalhes, eu tenho que falar, porque eu tenho também muito orgulho de ter escolhido o Celso para ser o nosso parceiro. Em 2022, quando o Celso se juntou ao Market for You, a gente estava vendendo em média 8 franquias por mês. Por aí. 8 franquias, a gente chegava a vender 10, 12, 15, mas média 8. Quando o Celso entrou, a gente conseguiu subir para 12, 13, 15, 20. Esse ano a gente vendeu em média 42 franquias todos os meses. E me falavam que era impossível esse número, né? O pessoal do ramo e tal. Falei, não, mas vamos chegar a bater 50 ainda. A gente é igual aquele filme, quando impossível se torna improvável. Exatamente isso, Então, eu tenho muito tempo de televisão, imagine quantos cases em 30 anos, não de parceria, mas de anunciantes no meu programa, quantos cases eu tive, quantas vezes eu derrubei site, quantas vezes eu bati recorde de campanha, quantas vezes eu fui o número 1 de uma campanha de uma rede de lojas. Então, tem muitos cases. E quando você vê isso e fala número 50 e alguém fala é impossível, para mim não é. E para eles também não. Então, juntou a fome com a vontade de comer. E esse é um ponto muito importante nessa live. A gente tem um objetivo claro, a gente tem as pessoas certas, um projeto que gera valor para o condomínio. Saiu uma matéria que um condomínio valoriza um apartamento em média R$50 mil por ter um mercado. E quando é Market for You, então isso deve ser um número provavelmente ainda maior. É mais procurado do que a academia, do salão de festas. Então a gente tem o desafio de comunicar essa oportunidade para o mercado e conseguir trazer bons empreendedores, conseguir fazer um trabalho de qualidade. Esse ano a gente tem falado muito em qualidade da operação, em ter o produto certo. O varejo ele tem que estar onde o cliente está e as pessoas, todo mundo precisa morar, então no final do dia todo mundo volta para casa. A gente tem maior orgulho de elas poderem encontrar na sua casa um mercadinho para fazer suas compras com comodidade, com segurança, com rapidez. E esse, para nós, é só o começo. A gente sabe ainda a meta nossa é bem ambiciosa. A gente tem crescido esse ano 70% em relação ao ano passado, mas a projeção nossa é chegar a 1 bilhão de faturamento em 2027 e tenho certeza que o Celso vai contribuir muito para isso, né, Celso? Fantástico. E aproveitando para falar da Market for You, mas aí também perguntando especificamente sobre a parceria de vocês. Gostaria de, se pudessem abordar um pouco aqui para os nossos ouvintes, falar um pouco assim, dentro de tantas empresas no Brasil, né, o que tornou a Market for You essa semente especial ali para essa parceria, Celso, Market for You, para esse projeto de expansão? Isso aqui é bom falar. Na minha opinião, é inteligência. Inteligência de quem conduz, inteligência do aplicativo. Inteligência. Market for You é muito mais que o mercadinho. O aplicativo do Market for You é uma coisa espetacular, sensacional, é inteligente, é fácil, é intuitivo. Então, o investimento que eles fizeram nisso para chegar nesse ponto foi muito, né? E a experiência dele, com tantos CNPJs, tantas vezes que ele tentou ter êxito, isso aí ajuda muito. Ele é um cara visionário. Então, a experiência do cliente com o Market for You é uma coisa fantástica. Né? Então, quando o pessoal fala, mas é um mercadinho, eu falo, não, é muito mais que um mercadinho. Né? É uma startup muito inteligente. Pode falar startup? Pode, né? Startup se reinventa, inova, está construindo um novo segmento. É por causa do aplicativo, é incrível, é incrível. E do nosso lado, quando a gente foi contratar o Celso, ele falou, pô, eu gostei muito desse negócio, não posso investir, não posso ser sócio. Pô, para ter sucesso, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, você precisa ter um modelo de negócio vencedor. É muito fácil prosperar em terreno fértil e você precisa ter as pessoas certas. E nós precisávamos de uma imagem para comunicar a grandeza do que a gente estava construindo. Então, ter o Celso participando com a imagem, com a credibilidade, com a confiança. É um cara que ficou 30 anos de televisão, mas se reinventando, sempre inovando, sempre trazendo muita vontade, muita paixão naquilo que faz. São valores que estão 100% alinhados com o que a gente acredita. Então, fortalece e multiplica. É quando 1 mais 1 é mais do que 2. Perfeito. E a gente sabe que o mercado tem passado por uma transformação constante durante os últimos anos, né? Não só por conta de pandemia, mas mudanças drásticas no hábito de consumo das pessoas.
Então, gostaria que vocês pudessem compartilhar um pouco conosco do que a Market for You já evoluiu durante esse período e o que ela tem ainda de planos para continuar evoluindo, aí, Eduardo, Celso, durante os próximos anos, para continuar sempre na vanguarda dessa jornada de consumo da população brasileira. Ninguém tem lugar marcado no futuro. Como a sociedade muda, a empresa tem que avançar com ela. Como a gente fala, o Celso, ele está 30 anos na TV, mas não fazendo do mesmo jeito, a mesma coisa. Fala, pô, as pessoas têm hoje internet, têm hoje streaming. Se você olhar para o consumidor, todos os hábitos dele mudam. Você tem que mudar para se adaptar também ao cliente. É o que o Market faz, é o que o Market faz todos os dias. A gente tem projeto hoje de inteligência artificial para precificação, para mix de produto. A gente usa o que a tecnologia tem de melhor, de mais moderno, para poder oferecer a melhor experiência para o nosso cliente, para o nosso franqueado. Isso é o que funciona. É você não ser preso ao que funcionou no passado, ao que você fazia antes. Isso é igual, eu imagino que é igual ao rádio. O rádio ele continua se reinventando, mas, por exemplo, como que a dona de casa poderia mexer no aplicativo complicado? Os caras deram uma solução muito fácil. Alexa, toca Padre Marcelo. Não precisa mexer, é só falar. Então, a tecnologia para atender o cliente, o cara olhou para um produto, você saber para qual produto ele está olhando, qual produto ele pegou, e aquele já é debitado da conta dele, é tecnologia, é tranquilidade e agilidade para ele usar o mercado. E acho que é isso. Eu estou, assim, todo dia com a inteligência artificial, a gente fica um pouco assustado com as notícias, né? Aí você abre o celular, tá lá. O e-commerce vai acabar. Você viu essa hoje, não? Mas peraí, como vai acabar? Não começou, não está começando. Não, porque a inteligência já vai trazer para você o produto. Mas vai comprar de onde? Então, tem muita informação que às vezes deixa a gente um pouco perdido. Mas eu tenho a plena consciência de que tecnologia é o futuro. E por isso que eu falo que a inteligência do aplicativo, do mercado, do Market for You é incrível. Porque está no caminho certo, é tecnologia, é facilitar a usabilidade do cliente, do consumidor. O varejo tem que estar onde o cliente está. Exatamente. E a tecnologia viabiliza isso. A tecnologia é meio, não é fim. Perfeito. Eu queria fazer uma última pergunta, que é uma pergunta dupla aqui, na verdade. Primeiro, se pudessem compartilhar um pouco qual a estratégia, qual o plano Market for You 10 anos, 5, 10 anos. 5 bi. Vamos ser humilde. Está dada a meta já? Não, os planos nossos são ambiciosos. A gente acredita muito no nosso propósito, nas pessoas que estão conosco, na solução que a gente constrói, nossa rede de franqueados. Nossa meta, 10 anos, é ser uma empresa global, está presente em dezenas de países, com diversas soluções. Essa é uma empresa com valuation muito relevante e muito expressivo. A gente sabe que no Brasil, a gente tem a meta em 3 anos de fazer um IPO, valuation de 2 bi, de fazer mais 1 bilhão de faturamento, mas esse é só o começo. A gente quer ser a solução para o condomínio, tecnológica, de varejo, de qualquer produto ou serviço que um consumidor precisa do seu condomínio, poder encontrar no Market for You. Então, a empresa vai ser o tamanho que a gente tiver capacidade de fazer. E força de vontade, dedicação, trabalho é o que não falta. A gente acorda todos os dias cada vez mais motivado, que cada resultado nos coloca mais próximo desse grande objetivo. É estar presente agora, esse ano ainda nos Estados Unidos, ano que vem está presente na Europa, em diversos países, fazendo o que a gente sabe fazer melhor, que é gerar soluções relevantes para os nossos consumidores, facilitando a vida, reduzindo o tempo da jornada de vida do nosso cliente, ou seja, que ele possa fazer as coisas com mais facilidade, uma operação autônoma para ele, para o cliente, autônoma para o franqueado, sendo impacto positivo, fator de soma nos meios que a gente estiver atuando. Então, é ser uma empresa, uma das maiores empresas e melhores empresas para o mundo. Enquanto tiver... Imagine só em São Paulo. Aqui ainda 1.000 prédios por ano, Pois é, 1.000 prédios por ano. Enquanto a construção não parar, né, já tem os condomínios existentes que precisam do Market for You. Isso no Brasil, imagine no mundo, né, nos Estados Unidos. Enquanto estiver construindo prédios, condomínios, empresas que precisam do mercado, isso não vai parar. É um caminho sem fim, é infinito, é infinito. A Van pode montar 300 lojas, o Market for You pode montar 300 mil lojas. Uma loja não concorre com a outra. Um franqueado tem uma loja aqui, no prédio vizinho tem outro franqueado com outra loja. Cada uma delas faturando 50 mil reais, gerando resultado, gerando comodidade. Você está na porta da casa do cliente. Nada é mais próximo. Não tem coisa igual. Não tem nada mais próximo do cliente. Nada. Não é o last mile, né, que tem essa briga de last mile, é o first meter. A gente está a 1 metro praticamente do cliente. Ele não precisa sair de casa, ele compra de pijama a hora que ele quer, o produto que ele precisa. Então a gente sabe que... É um negócio incrível. Não tem nada parecido. Não tem nada parecido. E
para a gente encerrar aqui, fazer um wrap-up aqui da nossa conversa de hoje, se vocês pudessem deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, né, que podem ser empresários, executivos, franqueados ou franqueadores, que mensagem vocês, de repente, já pensando até em investir em uma franquia da Market for You, que mensagem vocês gostariam de deixar para essas pessoas? Deixar duas. A primeira é, se você acredita que pode fazer algo, comece. O mundo é cheio de empreendedores que poderiam ter muito sucesso, mas não tiveram coragem de dar o primeiro passo. Então, se você acredita que pode fazer algo, comece. E segundo, escolha as pessoas certas para estar ao seu lado. Como eu tive o grande privilégio e sabedoria de escolher. Uma pessoa incrível que me ensina, me inspira. Uma das pessoas mais estudiosas que eu conheci na minha vida está do meu lado. Uma pessoa que está o tempo inteiro estudando, procurando ter pessoas boas. O maior investimento que você pode ter na tua empresa a longo prazo são as pessoas às quais você se junta. Exatamente. O que você tem que sentir é o seguinte: se você realmente quer aquilo, primeiro, quem faz com paixão aquilo que gosta não trabalha, né? Não é trabalho. Se você, então, tem paixão em empreender, se isso ferve o seu sangue na sua veia, você tem que ir para cima. E, claro, escolher bem a franquia que você quer. Conhecer quem criou, conhecer o CEO, conhecer o time, ver o suporte que você tem, como você é tratado. Isso é muito importante. Então, se você realmente sonha grande e quer mudar a sua vida, quer largar CLT, não quer mais ter patrão, você quer ser o seu dono, o seu patrão, e tiver isso o sangue fervendo aqui, vai para cima. E tem que ser resiliente, porque ser empresário no Brasil não é fácil, mas é possível vencer. O Brasil é um país maravilhoso para você vencer na vida. É só você acreditar e ter força de vontade e resiliência. Não desistir na primeira dificuldade. É passar por cima, que cada dia você vai ficar mais forte, vai ficar mais experiente. E claro que um futuro legal está te esperando. Celso, Eduardo, valeu. Em nome da Bittencourt, agradeço. Eu que agradeço. Muito a participação de vocês. Muito obrigado. Ilustre pelo tempo e pelos insights que vocês trouxeram para os nossos ouvintes. E a você que está nos ouvindo também, agradecemos muito a sua participação e nos vemos no nosso próximo Bittencourt Cast. Valeu. Tchau, gente. Obrigado.